Olha só, um levantamento feito pelo PVC, o jornalista Paulo Vinícius Coelho mostrou que das 101 contratações da janela de transferências agora do meio da temporada brasileira, 35 são de jogadores estrangeiros, ou seja, 35% aí, apresentando recordes estrangeiros nos elencos do São Paulo, que tem 9, Grêmio tem 9, Flamengo e Botafogo, que tem 8. Trazendo aqui para o cenário de Minas, Cruzeiro tem 6, o Atlético tem 9. Até 2023 eram permitidos 7 jogadores de outras nacionalidades relacionados por cada partida, organizada pela CBF, agora são 9. E aí, diante desses dados, meu querido Cabido, eu faço o seguinte questionamento. Esse acúmulo de jogadores do futebol, de estrangeiros no futebol brasileiro, como é que você avalia e você acha que atrapalha a construção de uma seleção ou de lançamento de novos talentos? CJ, é um fato que o Campeonato Brasileiro hoje, ele tá num processo de internacionalização. Isso aí é fato, não dá para discutir isso. Os jogadores estrangeiros, eles já veem no Brasil uma possibilidade de continuidade de carreira ou de início de carreira, né? A gente tá vendo aí o Corinthians fazendo uma contratação que depois vale até um adendo, que é o Memphis Depay, né? Jogador da Holanda, que vai ganhar aí algo em torno de 2,5 milhões, 3 milhões, já até perdi a conta, viu, CJ? Nossa. Então, isso vem acontecendo e de maneira gradual e proporcional, né? Eu acredito que esse número ainda vai aumentar, mas isso se deve também à questão da própria regulamentação do futebol brasileiro, né? De permitir mais estrangeiros por aqui. Agora, com relação principalmente à questão dos jogadores atrapalharem o desenvolvimento dos atletas brasileiros especificamente. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem muito campeonato aqui no Brasil. A gente tem a Série B, tem a Série C, tem a Série D, tem a própria Série A, onde vão jogar, de fato, os melhores brasileiros que aqui estão. Mas o impacto para o mercado, ele é gigantesco, para mim, na minha opinião. O impacto no mercado, ele é gigantesco. Não necessariamente que vai atrapalhar o andamento, por exemplo, do que a gente vê na seleção brasileira. Porque no fim a gente fala assim, vai atrapalhar jogadores para estarem, por exemplo, no nível de seleção? Para mim não, tá? Mas para os clubes, a gente vai ver aí clubes com 6, 7 jogadores em campo. Aliás, dependendo da competição isso ainda, tá? Tendo mais estrangeiros do que brasileiros, CJ. E isso muda um pouco das características do que a gente vê no nosso futebol. Para a seleção, eu também acho que não interfere porque são jogadores de altíssimo nível. Perfeito. Esses jogadores, de uma hora ou outra, eles têm que aparecer. Que nós estamos falando de jogadores bem acima da média. Mas os jogadores medianos, esses perderam espaço. Isso é fato. A peneira agora está muito mais, né? Está muito mais bem peneirado. Porque jogadores que... Nós estamos falando de 9 estrangeiros no Galo. Se você tirasse esses 9 e voltasse para 1, 2, que era um padrão, você tem 7 vagas no elenco. E você tem que trazer ou da base ou próprios brasileiros de outros clubes. Então, pro jogador brasileiro, o mercado está muito mais difícil. O sarrafo subiu muito. Para jogar na Série A, né? Jogadores que há 10 anos tinham espaço, nível técnico, hoje eles não têm mais. Então, pro futebol, pro entretenimento, ficou melhor, porque na teoria você está subindo o sarrafo. Perfeito, né? Mas pra formação e pro atleta brasileiro, tá pior. Tá mais difícil. Achei interessante o Cabido usar essa internacionalização do futebol. Falar, né? Acontece isso na Inglaterra, o Grice. Tem jogador de tudo quanto é país, de tudo quanto é seleção, e todo mundo elogia a Premier League. E aí, quando a gente vem para o nosso continente, o Brasil é a referência, é um mercado, é onde se paga mais, é onde se tem campeonato. É a principal liga das Américas. A principal liga, calendário, enfim. É um atrativo. E tá se pagando muito. Olha o salário aí que vai se pagar no Corinthians, o salário que se paga para jogadores. Que vai se pagar? Esse é o ponto. Tem que ver isso aí também, né? Prometeram pro rapaz. Vai se pagar é meio forte. Aí que o Campeonato Brasileiro... Prometeu uma coisa, cumprir a Prometeram outra. pro rapaz. O futebol brasileiro tem essa capacidade também. Mas é uma ordem natural das coisas? Você vê isso com muita naturalidade ou você vê com preocupação? Não, eu acho que é natural. Tem a questão da força da moeda, mesmo da força da economia, né, no país como um todo, e isso obviamente também no futebol, né? Os clubes hoje que
que ganham menos na Série A em termos de orçamento anual, eles têm um orçamento anual maior do que a grande maioria dos grandes times dos outros países. Então isso, naturalmente, o Brasil vai se tornar aqui meio que uma porta de saída para o continente, né? Muito provavelmente a gente vai ver muito jogador chegando ao Brasil para depois sair do continente, algo que não acontecia antes, né? Os jogadores de Equador, Colômbia, Argentina, eles já saíam direto do país deles para a Europa, e acho que o Brasil vai se tornar meio que uma porta de saída, algo parecido com o que passa com o futebol português, né, que normalmente recebe muito jogador para depois distribuir ali na Europa. Acho que o Brasil vai se tornar isso de alguma maneira. Acho que a gente ainda precisa subir o nível da observação. Tem muito pereba vindo jogar aí, gringo, que tá achando espaço para jogar no Brasil. Isso é interessante. Muito jogador que tá vindo e que não tem condição de jogar aqui. E que tá vindo porque é gringo? Não joga e acaba saindo quase sem jogar. Isso ainda acontece muito. É meio que um processo natural também. Isso acontece na Inglaterra. Tem muito jogador que vai para lá, não consegue jogar e acaba saindo. Mas acho que o nosso nível de observação vai precisar melhorar, principalmente para começar a encontrar os jogadores mais jovens, né? A gente ainda está trazendo muito jogador veterano, de outros países, já mais rodados e tudo. Acho que a gente precisa começar a pegar os jogadores mais jovens, que aí a gente vai elevar mais o nível mesmo e começar a ganhar mais dinheiro em cima desse processo. Você pode ter o ganho técnico e o ganho financeiro. Exatamente, mas acho que é um processo meio natural, tá começando ainda, isso vai evoluir, mas enfim, e eu concordo muito com o Rafa com relação à dificuldade para o jogador mais jovem, vai ficar difícil de jogar. É uma coisa que o jogador Lisca que sair falou da ontem na base. entrevista coletiva. Ele falou sobre essa questão dos treinadores estrangeiros que estão vindo para cá, que o mercado para treinadores brasileiros saírem, inclusive o próprio Lisca ia para o futebol peruano, acabou não indo, mas para o treinador brasileiro ir treinar no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru, o mercado ainda é muito escasso, mas para os treinadores de fora virem para cá, tem um monte. E os jogadores estrangeiros também. Ele deu uma cutucada forte nessa questão de 11 estrangeiros, de permitirem 11 estrangeiros por time. E ele até falou, se o América tivesse 11 estrangeiros, como é que eu colocaria os meninos para jogar? Onde eu encaixaria Renato Marques, Adson, Rodriguinho, Matheus Henrique, Júlio? Onde eu encaixaria esses jogadores? Então ele deu uma batida forte, não que ele esteja nem a favor nem contra, mas ele questionou isso muito ontem na entrevista coletiva. Ele deu a letra ali, questionou, obviamente fez a colocação, interessante, mas Gente, é só com os uma times- opinião, né? Acaba sendo uma opinião É uma dele opinião também. Mas dele. quando eu respeitar o Lisca, é só ele não botar estrangeiro no time dele, então. Ué, ele pode fazer isso. Mas a questão, acho que é o que o Gris falou. Você trazer um cara parecido com o que tá Você já aqui, tem? aí não faz nenhum Nenhum sentido. sentido. Pô, além de ser mais barato, você dá chance para quem tá aqui. Então, o critério de contratação, ele tem que ser mais refinado. Isso eu concordo. Eu acho que o patamar tem subido, mas alguns jogadores, você vê alguns aqui que não estão sendo utilizados, que é muito parecido. Então, isso eu acho que tem que ser Sem dúvida. bem organizado, bem pensado. O que acontece muito é que o brasileiro, o dirigente brasileiro, já vê alguns atletas mais, entre aspas, preparados para as competições que eles vão disputar aqui no Brasil. Por exemplo, você pega um jogador de 23, 24 anos no Uruguai, na cabeça do dirigente brasileiro, pelo fato dele jogar Libertadores, Sul-Americana todo ano, talvez isso o atraia para colocar aqui no Brasil, e comparado com um atleta de 23, 24 anos que está mais ou menos no mesmo nível, menos experimentado nesse sentido. Só esquece que o calendário daqui é bem diferente do de lá. Não, né? o campeonato é completamente diferente, enfim, né? Mas como eu falei na minha primeira fala, é importante ressaltar que no Brasil, gente, a Série B é um campeonato extremamente forte também. E eu acho que a tendência é esses jovens encontrarem cada vez mais espaço na Série B para jogar. Pode ser. Embora a Série B também já tenha capacidade para buscar alguns estrangeiros, né? Quase todos os times da Série B hoje têm os seus também e tudo, mas eu acho que esses jovens dos clubes da Série A vão se encontrar na Série B.